Seja bem-vindo ao debate sobre Chaves, um concelho do norte do distrito de Vila Real, já no contacto de fronteira com Espanha. Tem 37 mil habitantes e é, por isso, a cidade mais densamente povoada da sub-região do Alto Tâmega. Depois de 12 anos de governação do Partido Social Democrata, o PS ganhou a Câmara de Chaves em 2017. Nuno Vaz é o atual Presidente da Câmara e candidato a um terceiro mandato. É um dos convidados aqui para este debate. Obrigado por aqui estar. Também o candidato Marcelo Delgado, da coligação PSD-CDS e Iniciativa Liberal. Bem-vindos ambos. Dizer apenas, antes de começarmos, que além de PS, PSD, CDS e IEL, estão também representados na Assembleia Municipal de Chaves a CDU, o Chega e o Bloco de Esquerda. Quanto à CDU e ao Chega, os respectivos candidatos não se puderam fazer representar neste debate. O Bloco de Esquerda, tendo representação na Assembleia Municipal de Chaves, não apresenta candidatura para estas autárquicas de 2025. Vamos então, meus senhores, começar com... Eu propunha o tema do urbanismo, que tem sido bastante falado nesta campanha, e não só, sobretudo recentemente em função da discussão do plano diretor municipal, mas também porque, e começava por si Nuno Vaz, Chaves foi notícia já este ano por ter um número considerável de obras que não cumprem requisitos de legalidade. Isto deve-se à falta de meios para fiscalizar ou falta de agilidade para licenciar? Muito bom dia. Antes de mais dizer que a governação iniciada por mim em 2017 vem na sequência de 16 anos, não de 12 do PSD. Queria dizer que o urbanismo é uma questão central, é uma questão central sobretudo para a nossa população, e dizer que muitas dessas notícias que foram veiculadas, elas dizem respeito à governação do PSD. Ou seja, mais de 60% a 70% dessas situações identificadas como sendo construções ilegais, elas tiveram origem ainda em 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Aliás, isso é perfeitamente comparável através das fotografias aéreas. E, portanto, quem quiser consultar o dossiê e quiser ter um trabalho jornalístico mais profundo, mais conhecedor da realidade, e não ficar apenas pelas leses e pelas notícias, provavelmente perceberá que uma parte muito significativa dessas obras, e são sobretudo feitas onde? Naquilo que é, o solo mais produtivo do nosso concelho, que é a Veiga de Chaves. E, portanto, há de facto um conjunto assinalável de construções ilegais. Elas já têm origem na década de 70, 80, 90. Recentemente elas têm vindo a diminuir de forma de intensidade. A verdade é que temos uma questão importante que devemos resolver, e essa deve ser resolvida de forma integrada, com os recursos todos, mas sobretudo com uma consciência muito importante, que é naturalmente dos cidadãos e das empresas, porque quando alguém inutiliza solo agrícola ou constrói, por exemplo, leito de cheia, com um risco muito assinalável de perigo para si e para os seus recursos, naturalmente também está não só a degradar o meio ambiente, não só está a contribuir para uma desclassificação do solo, mas também está a pôr em causa o seu património. E, portanto, dizer que é uma questão importante, queria dizer que o urbanismo não apenas são obras ilegais. O urbanismo também é, por exemplo, reabilitação do edificado. A cidade de Chaves hoje tem um conjunto assinalado de edifícios reabilitados, requalificados arquitetonicamente, com uma função importante para os jovens. Dizer que, nesse contexto, só o município de Chaves tem 18 apartamentos em construção no centro histórico, fez a aquisição de 5 edifícios, portanto, ele está em renovação. Depois também dizer que o urbanismo, na minha perspectiva, é, sobretudo, também o quê? Medidas como nós temos no nosso programa para que nós possamos ter, não apenas na cidade, porque Chaves não é apenas, a parte urbana, tem tem 135 localidades e, portanto, queremos naturalmente que essa coesão, que essa população possa estar no território, manter-se no território, e por isso temos algumas medidas. Existe uma medida com grande sucesso no centro histórico que tem a ver com, alguns benefícios fiscais que existem ao nível do IMT, do IMI, do IRS, mas também do IVA. Mas queria dizer-lhe que, para que nós possamos ter também no nosso território mais disperso, rural, nós temos uma medida que é, em todas as aldeias do nosso concelho, no seu centro mais antigo, então vamos ter uma medida exatamente igual. Portanto, vamos permitir apoiar quem quiser construir, reabilitar essas edificações, não pagar IMT, ter um período de isenção de IMI muito alargado, ter naturalmente uma taxa de IVA não de 23%, mas de 6%, e ao mesmo tempo também simplificar e reduzir as taxas e até isentá-las, as taxas de licenciamento urbanístico. E, portanto, é com esta forma integral, integradora, abrangente e universal que queremos naturalmente olhar para o urbanismo. Muito bem. Marcelo Delgado, de facto, esta questão da revisão do plano diretor municipal tem gerado várias críticas da sua candidatura. Porque é que este está a ser, no vosso entender, um processo mal gerido? Bom, antes de mais, eu queria agradecer o amável convite que me dirigiram e também felicitar o canal pelo facto de ter dado a oportunidade ao país
de contactar com 270 e tal debates, o que significa que há um aspecto aqui que eu acho interessante, é que a democracia local, sobretudo a local, tem que ser mais uma democracia menos representativa, porque a representação nós sabemos que ela existe, e tem que ser uma democracia mais participativa. E eu espero que esta iniciativa do canal possa contribuir para essa democracia participativa e viva, onde os cidadãos possam ter uma voz. Depois dizer-lhe que, relativamente ao PDM, nós sabemos que o país tem um problema estratégico no âmbito dos planos municipais do ordenamento do território. Aliás, eu até diria que o país tem um problema estratégico em tudo o que é planeamento. No caso dos planos diretores municipais, nós percebemos que o Chaves foi dotado de um plano diretor municipal em 1995 e desde 1995 até julho deste ano, o PDM foi o mesmo. Ou seja, todo o processo de revisão do PDM não foi concluído dentro do prazo, mas isso também é um problema que eu digo geral a todos os municípios e significa que esse plano reitor, esse plano orientador estratégico do território entrou em desatualização. É verdade que o país fez algumas reformas, sobretudo reformas legislativas, que vieram permitir criar condições para que essa revisão fosse impulsionada pela via impositiva e, finalmente, Chaves conseguiu fazer essa revisão. Agora, eu li o PDM com muita atenção, o PDM que esteve agora na Assembleia Municipal, e percebo que ele tem aqui duas lacunas fundamentais. Independentemente da forma como arruma as casas e os loteamentos, porque isso é o que interessa ao cidadão comum, há aqui dois aspectos muito importantes no PDM que eu penso que falharam. A primeira visão que o PDM não dá é uma visão para a estratégia local de habitação. Ou seja, nós quando olhamos para o plano diretor municipal, verificamos os objetivos de partida que estão definidos, que têm que ser estratégicos, e não há nada, não há uma menção clara na procura de bolsa de solos para resolver o problema da habitação em Chaves. E, portanto, isso me parece uma lacuna estratégica grave que tem que ser rapidamente ultrapassada. Depois há um segundo problema. Nós percebemos que os PDMs de terceira geração, tendo como objetivo a redução dos perímetros urbanos e a limitação dos custos de infraestruturas, tinham que ter também uma visão de combate à especulação imobiliária. O problema do solo em Portugal não é um problema do urbanismo de licenças de construção. O problema do urbanismo em Portugal é um problema do solo e da função social do solo. E o solo não pode ser destinado à especulação imobiliária. E o poder público, sobretudo o poder público local, tem que encontrar soluções no plano diretor municipal que lhe permitam repor a função social do solo, diminuir a especulação imobiliária e evitar fenómenos de entesouramento do solo. Eu dou exemplos em Chaves de situações que claramente resvalam para esse entesouramento. Nós temos em Chaves, não podemos dizer que temos falta de solo urbano, o que temos é solo urbano que não está aproveitado porque continua a ser compensador para os proprietários fazerem esse entesouramento e não colocar o solo nem no mercado, nem destinado a operações urbanísticas. Agora, relativamente à primeira questão que colocou, é verdade que há um tique em Portugal de cometimento de infrações urbanísticas em geral. Não podemos dizer que Chaves é um caso fora da média, digamos assim, nacional. O que acontece nesse relatório da Gama-Hot que foi feito a Chaves, é verdade que muitas dessas infrações urbanísticas foram cometidas antes do mandato do Nuno Vaz. Mas o problema é que, desde que Nuno Vaz é Presidente da Câmara, as medidas de reposição da legalidade urbanística associadas a essas infrações não foram praticadas. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Vamos admitir que eu construí uma casa na Veiga de Chaves. Portanto, um solo urbano, um solo rústico que não poderia ter aproveitamento urbanístico. Independentemente da data em que essa construção foi erigida, o que a Gama-Hot veio dizer no relatório é que o poder público local não fez, durante estes últimos anos, nenhuma medida concreta para fazer a reposição da legalidade urbanística ofendida. É verdade que dentro dessa reposição, nós também não podemos deixar de reconhecer aquilo que se chamam direitos adquiridos putativos, ou seja, o cidadão tem uma casa, está localizada na Veiga, está lá há mais de 20 anos e agora vem a administração mandona e fazer a demolição. Mas o que se devia ter feito, na minha opinião, era, por um lado, fazer a identificação dessas casas e dessas edificações ilegais e, por outro lado, adotar medidas de reposição da legalidade urbanística ofendida que podem passar muito, na maior parte das vezes, pela legalização dessas edificações. Porque senão vivemos numa hipocrisia urbanística, ou seja, temos casas que estão construídas em zonas onde não deviam estar e, por outro lado... E não se faz nada em relação a isso. E, portanto, eu penso que o sinal, embora haja aqui alguma dimensão panfletária sobre essas notícias, aliás foi o Expresso que deu essa notícia, sim, a mim parece-me que o poder público o que tem que fazer é deixar de fazer um urbanismo de gabinete,
eu acho que há um tique do urbanismo de secretária. Ser um município mais ativo no urbanismo operacional. Tem que passar a palavra ao Nuno Vaz também. E depois aplicar medidas concretas da reposição da legalidade. Muito bem, antes de mudarmos de tema, não ouvi Nuno Vaz em relação ao PDM, já também devolveu as críticas em relação a este processo, dizendo que não houve propriamente uma participação da força da oposição com medidas concretas para o PDM. É curioso que, enfim, eu tenho sido alvo de algumas críticas e algumas coisas que me deixam absolutamente perplexo. Como é que é possível alguém criticar o atraso na revisão do PDM quando teve 16 anos para o fazer e não fez rigorosamente nada? Ou seja, não conseguiu concretizar um processo administrativo, não foi incapaz de o concretizar. E, portanto, como dizia o Marcelo, enfim, nós falamos de um PDM de 95, era provavelmente o único município de Altamega que tinha um PDM de primeira geração, e a verdade é que o PSD, em 16 anos, foi incapaz, enfim, o Dr. Marcelo era o diretor do departamento, enfim, também tinha essa área, e a verdade foram incapazes de o fazer. E dizer que naturalmente o nosso PDM, que naturalmente não é um documento perfeito, eu nunca o disse, sei que tem naturalmente algumas lacunas, tem que ter algumas imperfeições que temos que corrigir, mas eu acho que se fosse mais participado, se tivesse os contributos, por exemplo, se tivesse os contributos do PSD, nós tivemos 2 períodos de discussão pública. Provavelmente foi o PDM que esteve mais de 50 ou 60 dias em discussão pública. Pois bem, não houve contributo de absolutamente ninguém do PSD, nem da Assembleia Municipal, nem da Câmara Municipal, nem de qualquer cidadão mais identificado com as cores do PSD. E a verdade é que nós promovemos um conjunto de participações com a comunidade. Fizemos um momento de exposição para o público em geral, fizemos outro para os promotores, fizemos outro para os técnicos, fizemos outros para os técnicos internos, enfim, 4 iniciativas feitas com a comunidade, com muita comunicação, e a verdade é que não houve nenhum contributo. E, portanto, dizer que, na minha perspectiva, quando nós queremos verdadeiramente ajudar, quando nós queremos verdadeiramente contribuir para as soluções, nós participamos, nós envolvemos, porque não está aqui em causa o PS, o PSD ou outra força política, o que está em causa é o nosso território, o uso que lhe damos ao nosso solo, enfim, a futuro da cidade é o nosso concelho. E, portanto, independentemente dessas disputas político-partidárias, nós devemos é que sempre estar à altura e estarmos sempre, enfim, comprometidos com o interesse público. Portanto, dizer isso de forma clara. E depois também queria dizer sobre o PDM, que naturalmente, na minha perspectiva, e já disse várias vezes, este processo de revisão do PDM, que sabem que foi impositivo, temos que dizer que os PDMs foram, enfim, há muito tempo que era necessário rever os PDMs, enfim, com as excessivas alterações da lei dos solos e também da lei, enfim, que tutelam a elaboração dos PDMs, queria dizer que nós fomos obrigados a fechar este processo do PDM. Porquê? Porque senão não tínhamos acesso a fundos comunitários. E, portanto, se nós não tivéssemos evidenciado que cumprimos todos os prazos no momento certo, então nós, Chaves, teria perdido mais de 50 milhões de fundos comunitários. E, portanto, o que nós decidimos foi um mal menor. E, portanto, nós aprovamos o PDM com a noção perfeita, até porque o horizonte temporal de revisão agora é menor, será 5 anos, até pode ser eventualmente menor que isso. Nós podemos e esperamos que o Governo faça o trabalho de casa, porque muitas das questões da resposta à habitação, ela está na mão do Governo. E, portanto, na minha perspectiva, deve fazer verdadeiramente uma alteração à lei dos solos, deve alterar os instrumentos normativos, para quê? Para que, efetivamente, os municípios não sejam obrigados a fazer uma contenção da área urbana, porque foi isso que aconteceu com estes instrumentos, e depois que, de alguma forma, também existam medidas, de alguma forma, que permitam ter outra utilidade, enfim, ao solo. Nós temos, Chaves tem uma grande vantagem, tem o Rio Tâmega, que atravessa a cidade, mas é ele próprio também um grande obstáculo, enfim, à utilização do solo. Porque temos que dizer que toda aquela zona envolvente, ou é reserva ecológica, ou tem um risco acentuado de inundação, ou é reserva agrícola, e, portanto, há um conjunto muito alargado de problemas que devem ser resolvidos de forma concertada. Nós não podemos ter um processo de revisão em que participam 29 entidades e que cada entidade zela apenas pela sua missão. Não fala com as demais, não quer saber de nenhuma relação. Ou seja, até parece que nós temos 29 territórios diferentes, com diferentes vocações e com diferentes utilizações. E, portanto, o que nós precisamos é que haja verdadeiramente uma relação, um comprometimento, uma articulação, uma ideia comum de território. Porque não há um território para a floresta, não há um território para a agricultura, não há um território para a função urbana. Ele deve ser só um. E depois queria ainda acrescentar o seguinte. Eu acho que concordo naturalmente que o Estado não pode ser hipócrita de estar 20 ou 30 ou 40 anos sem agir e depois entender que tem que destruir todo o património. Não. Claro que isso já foi feito, aliás, se for visto com atenção a revisão do PDM, perceber-se-á que há dezenas e dezenas e dezenas de habitações que vão ser possíveis de legalizar. Haverá outras, sobretudo aquelas que estão em risco de cheia, e agora temos 3 níveis. No risco elevado de cheia, nesse local, enfim, a APA foi absolutamente intransigente e não é possível fazer essa recuperação e essa legalização. Portanto, isso é muito importante e quero-me parecer, enfim, pelas palavras do Marcelo, que
há aqui mais convergências entre o PS e o PSD do que divergências relativamente ao urbanismo. Muito bem, vamos avançar para outra... Permita-me só fazer aqui uma correção, que é uma correção importante. O Nuno Vaz disse que uma das consequências da não revisão do PDM dentro do calendário definido pelo Governo, esse calendário era até 31 de dezembro de 2024, seria a aplicação de sanções de inibição de fundos comunitários. Pois eu posso dizer que pessoalmente me bati contra a constitucionalidade dessa norma, até porque essa norma era uma norma completamente contraciclo. Por um lado, um governo estimula os municípios à execução de fundos comunitários a ter uma boa taxa e, por outro lado, penalizaria os municípios que não fizessem a revisão do PDM dentro do calendário legal. Pois bem, essa norma saiu, hoje essa sanção não existe, essa sanção financeira, digamos assim, não faz parte do ordenamento jurídico português. O que está em vigor apenas é uma sanção urbanística, classicamente urbanística, que é a suspensão dos processos de licenciamento em zonas que não estejam abrangidos. Eu devo discordar. Portanto, enfim, não existe essa... Eu devo discordar. No momento em que nós, em dezembro essa norma estava em vigor. E, portanto, dizer no momento em que nós tivemos... Porque quando nós estamos a falar de um processo de revisão, estamos a falar de várias fases. Ou seja, tantas fases que o PSD não conseguiu cumprir assim 16 anos. Portanto, há diversas fases. No momento, peço desculpa, no momento em que nós determinamos e, portanto, avançamos para esta solução, naturalmente essa norma existia. Aliás, eu estive em várias reuniões com o Ministro da Coesão, e essa imposição e essa determinação foi dita em vários momentos. Eu estive em muitas reuniões, enfim, na região norte, com todos os autarcas, e essa determinação foi sempre colocada em cima da mesa. Aliás, basta dizer que existem várias comunicações. Há várias comunicações escritas para a Câmara Municipal, escritas, e podemos mostrá-las, se há alguma dúvida. Eu queria dizer sobre isto. Afirmar que essa sanção existe, não existe. Significa que ela entrou em vigor no momento em que o processo de revisão do PDM de Chaves já estava em evolução. Em dezembro de 24 Mas, atenção, que o PDM de Chaves, quando foi aprovado em fevereiro deste ano, já não cumpriu esse calendário. Portanto, o PDM de Chaves corria o risco, se essa norma estivesse em vigor, corria o risco de ser sujeito a essa sanção. Mais uma vez discordo dessa interpretação. Porquê? Porque a sanção não era para que não estivesse em vigor, é porque nós tivéssemos violado algum dos prazos intermédios para a aprovação da revisão do PDM. Portanto, a orientação que nós tínhamos é, se nós tivéssemos a cumprir todos os prazos intermédios necessários para a aprovação do PDM, designadamente que, se nós tivéssemos feito, digamos, posto a discussão pública no momento certo, se nós tivéssemos feito depois, naturalmente, a análise desses contributos e tivéssemos feito a proposta final, se nós cumpríssemos todos esses calendários, os prazos intermédios, essa sanção não existiria. E ainda bem que a sanção não existe. É verdade que... A questão de fundo não é essa. É evidente que a sanção só seria aplicável se a responsabilidade pelo atraso no desenvolvimento do procedimento de revisão fosse imputada ao município. Eu até me partilho dizer outra coisa, mas porque me foi dito... Eu também não quero estar aqui em questões muito técnico-jurídicas. Deixa-me só dizer uma coisa. Que a população de Chaves fique esclarecida. Queria dizer uma coisa muito clara. E para isso temos de avançar para outros temas. A revisão do PDM esteve pronta em 2017, mas o então, a autarca à data, o arquiteto António Calheiro, não avançou na sua conclusão. Ou seja, nós temos evidências documentais que o processo esteve prontinho para ser aprovado em 2017, ele só não foi aprovado por receios eleitorais. Nós não fazemos isso. É verdade, Marcelo. Nós não transigimos muito. Ou seja, na minha perspectiva independentemente das avaliações e daquilo que possa ser, enfim, uma avaliação mais positiva ou mais negativa, o interesse público está acima dos interesses partidários. Ficou claro, só deixar o Marcelo Delgado responder a isto. O que eu quero dizer é que o processo de revisão de planos, sobretudo do PDM, não tem tanto a ver, também tem a ver, nós fizemos até há pouco tempo, entregamos no Governo uma declaração de ordenamento do território para sensibilizarmos a Assembleia da República para esse processo excessivamente burocrático e pouco coordenado das entidades que participam ativamente do processo de planeamento. Mas o que está aqui em causa é que parece-me a mim que o processo do PDM de Chaves, aliás, como muitos dos PDMs do país, tem um problema estrutural, que é o problema da avaliação. Nós, para podermos fazer uma revisão, temos que ter avaliação, temos que perceber quais foram os impactos positivos e negativos que aquele plano trouxe. Ora, a cultura de avaliação dos planos em Portugal é praticamente inexistente. Nem Chaves, nem o PSD, nem o Partido Socialista, com o Nuno Vaz, fizeram avaliação do processo de execução do plano. Eu diria mesmo que bons os planos, melhor o uso deles. Eu posso ter um plano normativamente muito perfeito e até dando respostas muito interessantes para a organização do território e ter uma taxa de execução do plano muito negativa. E, portanto, o que importa aqui é menos falar do processo normativo e mais falar no processo executório. E a maior parte dos planos diretores municipais, como o de Chaves, e vamos ver o que é que este plano diretor municipal vai trazer em termos de efetiva execução, tem um déficit de execução tremendo. E o país tem que crescer nisso. Não basta fazer norma, é melhor executar a norma.
Vamos avançar para outro tema, até porque, Nuno Vaz, esta é uma das prioridades da sua candidatura. Em relação à economia, captação de investimento, o que é que está previsto desenvolver nos próximos 4 anos? Dizer-lhe, claro, enfim, a nossa aposta no combate à demografia, à perda de população, foi a economia. Nós entendemos que a melhor forma de nós podermos verdadeiramente conter o êxodo populacional, que verdadeiramente em 2015 ele já não aconteceu porque há um saldo positivo, entendemos que a economia é o emprego, são as condições de fixação das famílias, dos jovens, dos mais velhos, porque de outra forma, enfim, nós podemos ter uma cidade, um concelho e aldeias com qualidade de vida, enfim, naturalmente com todos os confortos, mas se a questão básica e essencial não estiver satisfeita, nada mais faz sentido. E, portanto, criação de emprego. A criação de emprego, captação de investimento, como é que isso se faz? Sempre. Fez-se, enfim, hoje é evidente, quem vai à área do desenvolvimento empresarial percebe que há uma área completamente nova, uma zona totalmente preenchida, que gerou centenas e centenas de postos de trabalho, e que neste momento estamos a fazer um investimento muito grande, de cerca de 10 milhões de euros na sua requalificação e modernização, no âmbito de um projeto PRR, que vai permitir produzir energia renovável, quer solar, quer do hidrogénio, mas também, enfim, termos lá uma zona de videovigilância da zona envolvente, mas também, digamos, 5G. Mas queremos mais. E queremos mais porque queremos ampliar aquela zona. E queremos mais porque, de facto, existem hoje uma demanda, uma procura muito intensa. E eu queria aqui partilhar, em primeira mão, uma boa notícia que tivemos esta semana. Há um projeto importantíssimo do Grupo Cortizo, que é um projeto de uma empresa líder do mercado europeu, enfim, na área enfim, do PVC, mas também do alumínio, mas particularmente do alumínio, e dizer que esta semana tivemos uma reunião numa comissão de atribuição dos pinos e, portanto, o projeto do Grupo Cortizo vai ser, enfim, foi declarado como um projeto internacional. Estamos a falar de um projeto com mais de 100 milhões de euros de investimento, que vai criar só numa primeira fase 100 postos de trabalho e pode ir até aos 400 postos de trabalho. E, portanto, é naturalmente com estas medidas, com grandes investimentos, complementados depois com investimentos nos nossos empresários locais, tendo uma atenção particular, naturalmente fazendo tudo o que está ao nosso alcance, com todas as ferramentas fiscais, de promoção, de articulação, de captação, de formação, para que nós verdadeiramente possamos ter o quê? Possamos ter um território que seja não apenas líder aqui a nível regional, no Alto Tâmega, que tenha esse capital e essa capacidade de influenciar os outros territórios e encontrar finalmente uma zona industrial, porque o que o país tem na dimensão industrial é uma grande concentração em 4 ou 5 polos. E nós precisamos de uma diversificação. E, portanto, Chaves é hoje claramente um polo em crescimento na zona, no que diz respeito a questões industriais, e, portanto, nós queremos que ele cresça ainda mais, e, portanto, naturalmente que a nossa aposta vai estar muito alinhada, enfim, naturalmente com estes investimentos privados, particularmente com este do Grupo Cortizo, mas outros também, e felizmente, por exemplo, ainda hoje de tarde, eu, enquanto Presidente da Câmara, vou ter uma reunião para perceber se é possível ou não, com o investidor privado, dar utilização às águas de Vilareia da Raia, que são, como você sabe, Chaves tem um potencial ao nível das águas minerais absolutamente espetacular, muito importante. E, pois bem, há de facto uma nova intenção de dar uma utilidade e que seria muito importante para as comunidades de Vila da Raia, mas para todo o Concelho, porque de facto se nós pudéssemos também ter mais um recurso natural que é uma potência de ser em ação e contribuir para a nossa economia, isso seria absolutamente excepcional. Muito bem. Marcelo Delgado, que princípios devem nortear esta política de captação de investimento? Bom, é assim, o diagnóstico está feito. Eu não gosto muito de utilizar a expressão interior. Eu acho que o país até é pequeno demais para se utilizar esta expressão e o que nós devemos pugnar é por uma lógica de coesão territorial. E, portanto, a palavra interior não vai entrar aqui no meu discurso. Eu confesso que há um certo modismo político de considerar que o emprego se cria com a indústria. É verdade que a indústria tem um papel decisivo. Eu queria chamar a atenção que o parque empresarial que Nuno Vaz referiu e que vai ser objeto de ampliação, ainda não foi um projeto do Governo, para ser sério, um Governo do Partido Social Democrata e, portanto, todo esse parque empresarial... Não tinha era empresa. Sim, Nuno, eu não te interrompi, peço que não me interrompa. Mas era só um pequeno... Tenho uma vantagem substancial de tempo, por isso podia... Sim, eu não te interrompi... O Nuno Vaz tem muito mais tempo. Sim, eu estou a dizer é que... Eu não gosto muito de falar do passado, ainda por cima
às vezes o passado ajuda-nos, mas por outras vezes prejudica-nos. E, portanto, nunca vou justificar a minha ação política com aquilo que os outros fizeram mal ou fizeram menos bem. E, portanto, eu não sou político dessa forma. Portanto, falar de 2015, 2016, a história da democracia é feita disso, de erros e de coisas bem feitas, e, portanto, não é esse o meu discurso, nem vou alimentar esse discurso. Mas, já que o Nuno Vaz fala sempre do passado, eu também tenho que dizer no PDM, o Partido Social Democrata, não sei quem, o Partido Social Democrata... Então vamos entrar ao que interessa. Futuro, mas não é vamos juntar. Esse parque empresarial foi lançado na altura do governo do Partido Democrata e, portanto, eu só faço justiça a isso, não estou aqui a querer nenhum despique eleitoral nem partidário. Eu reitero, sem empresas. Não interessa. Continuemos. Eu costumo dizer que primeiro é ter boas ideias e depois as coisas lá avançam. Sem ideias é que não vamos lá. E, portanto, a ideia da implantação de um parque empresarial foi uma ideia do governo do Partido Social Democrata. Muito bem, 10 anos depois aqui estamos a falar sobre isso. Agora, eu acho que essas iniciativas, tudo o que está bem feito e que possa permitir cativar investimento para a cidade de Chaves, eu acompanho-as. Portanto, agora, reparem, eu penso que Chaves tem outras áreas importantes onde pode criar empregabilidade e criar investimento privado. Porque a caracterização destes territórios está feita, por um lado, o envelhecimento da população, por outro lado, uma perda demográfica sistemática. Desde 2011 a 2021, Chaves passou para 37.600 habitantes, o que significa que houve aqui uma redução de 8,9% da população, e se essa espiral negativa de perda de população se continuar, nós vamos perceber onde é que nós vamos parar, uma grande desertificação do concelho, e, portanto, tudo aquilo que possa trazer empregabilidade, seja pela via da indústria, seja por outras vias que eu acho que Chaves deve explorar, eu acho que é bem-vindo. Repare, nós temos a via do desporto. E ainda ontem eu vi um Presidente da Câmara, muito curiosamente, a dizer que o emprego à volta do desporto tem tido sortido e efeito muito grande naquele território. E Chaves é uma cidade que respira desporto. Chaves teve, no passado muito recente, o Clube Desportivo Chaves na primeira divisão. É uma cidade em Trás-os-Montes que tem a vantagem de ser o elo fundamental do desporto, porque mais nenhum concelho do Distrito de Vila Real tem o impacto desportivo que Chaves teve. E, por outro lado, eu percebo que há uma apetência natural das pessoas de Chaves para a prática do desporto, particularmente dos mais jovens. E, portanto, nessa zona, assim como na zona da cultura, se nós conseguirmos dinamizar uma cultura com um bom programa cultural, nós podemos criar muito emprego no desporto e muito emprego na cultura. Portanto, parece-me que esse caminho que Nuno Vaz diz de criar e cativar investimento privado por via das empresas é um caminho importante, clássico. Reparem, isso exige muita diplomacia económica. Eu penso que o município de Chaves terá que criar um gabinete de ideias para o investidor e criar também condições para, através dessa diplomacia económica, conseguir cativar investimento e centralizar... É o que já temos feito. Pronto. Mas há aqui um aspecto que eu acho que é decisivo. Eu acho que Chaves tem que tirar partido rapidamente das sinergias do facto de estar ligado à vizinha Espanha. Não faz sentido que Chaves por exemplo, não faz sentido Chaves sair do eixo Atlântico. Eu confesso que não percebi porque é que Chaves saiu do eixo Atlântico. Posso explicar? Vamos já. Eu falei com o Presidente da Câmara de Braga, ele também mostrou alguma perplexidade pelo facto de Chaves ter saído do eixo Atlântico. Direitinho. Mas, de facto, isso, na minha opinião, são decisões estratégicas que não deviam ter ocorrido. E, por outro lado, acho que Chaves, para criar essas sinergias de investimento, não pode deixar de olhar com muita atenção para a nossa vizinha Espanha e criar condições de parceria permanente com a nossa vizinha Espanha nesse tipo de investimentos. Esta questão da Eurocidade Chaves Velhinho, já agora podemos aflorar isso agora. Muitas vezes a questão das Eurocidades é vista mais como uma dinamização mais cultural, mais desportiva. Acha que está subaproveitada essa relação com Verín e Chaves? É sim, eu penso que a ideia é muito criativa. Eu próprio, quando percebi, Chaves penso que a Eurocidade Chaves até foi pioneira na sua Constituição, depois havia um problema da roupagem jurídica relativamente às Eurocidades, mas confesso que esse caminho tem que ser feito. E concordo consigo que numa primeira fase havia essa dimensão menos utilitária para os cidadãos, porque, repare, eu só acredito em Eurocidades, assim como só acredito em políticas públicas, se elas forem transformadoras, se elas permitirem melhorar a vida e a qualidade de vida dos cidadãos. E, de facto, a Eurocidade, a esse nível, não se sente. Mas há uma área onde me parece que a Eurocidade podia ter aqui um papel fundamental, que é a área de despoluição do Rio Tâmega.
Se é evidente, porquê? Porque o fenómeno de poluição do Rio Tâmega não é um fenómeno nacional, é um fenómeno transfronteiriço, aliás, como regra geral, são todos os fenómenos associados à poluição. E, portanto, era importante debater esse tema, e dado que já estamos a apoiar 10 minutos, enfim... Vamos já avançar. Vamos já, só deixar o Marcelo Delgado terminar, por favor, no Vaz, ainda não és um moderador. Ainda não és um moderador. Já vamos a isso. Deixa-me falar. Não sou moderador, mas sou um democrata. Claro que sim, e por isso terá a sua vez. Não vais, Marcelo Delgado. Mas é assim, parece-me a mim, por exemplo, eu dou um exemplo muito concreto. A Eurocidade pode ter aqui um papel fundamental? Sim, claro que pode. Se nós temos um problema que é comum aos dois países, que é o problema do Rio Tâmega, se percebemos que há uma frustração terrível dos fosfabienses pelo facto do Rio Tâmega até hoje não ser despoluído, a promessa que foi feita por Nuno Vaz em 2017. Mais uma vez, uma mentira, mas uma mentira por dita muitas vezes não se torna verdade. Já vamos desmenti-la se for caso disso. Eu vi o programa, eu tenho aqui o programa, eu vi o programa. Não diz lá despoluição. Vai desculpar, mas não diz despoluição. 2017... Qualificação ambiental. Vamos deixar o Marcelo Delgado terminar e Nuno Vaz já traz a oportunidade de debater. Por favor, é um minuto. Não se torna verdade. Eu confesso que um cidadão, quando olha para um político que diz desqualificação ou despoluição, o que ele quer saber é se há uma vontade política inequívoca de tornar um rio Tâmega aprazível, navegável e onde eu possa dar um mergulho. Esse é o que o cidadão pensa, independentemente do trocadilho e da semântica utilizada. Portanto, eu como cidadão, se vir um autarca a dizer-me que vai fazer uma intervenção no Rio Tâmega e olho para o Rio Tâmega, o que eu penso é vai criar condições ambientais para que ele seja um rio. Há um compromisso da sua candidatura para o fazer no próximo mandato? Nem de semântica. Só para terminarmos, é um compromisso da sua candidatura fazer essa requalificação do Rio? Inequivocamente. Muito bem. É fundamental aproximar a cidade do Rio e é fundamental que Chaves tenha um rio digno. Aliás, eu posso lhe dizer que Amarante, por exemplo, tem o Rio Tâmega e Amarante fez um processo de requalificação do Rio Tâmega e fez um processo de aproximação da cidade ao Rio Tâmega. Muito bem. E Chaves vai ter que fazer isso. Vai ter que fazer isso. Nuno Vaz, comprometido, tem a palavra. Não estava no seu plano em 2017 esta despoluição do Rio? Não, é importante que eu queria começar um pouquinho atrás. Eu acho que a nossa economia, na nossa perspectiva, faz-se com aquilo que são a nossa matriz de recursos. E a nossa matriz de recursos anda naturalmente numa primeira linha com a água, com o turismo e com o termalismo. E, de facto, é nesta dimensão que nós queremos continuar a apostar. Apostar mais no turismo, mais no termalismo. Dizer que, por exemplo, um equipamento que nós abrimos em março, abril deste ano, que são as piscinas termais ao ar livre, tiveram mais de 30 mil visitantes, entradas. É com verdade, com a economia, com impacto na economia, criando emprego, criando riqueza, distribuindo para os cidadãos que nós temos a avançar. E para nós é fundamental o turismo. A indústria, sim. A floresta, a agricultura. Para nós, a dimensão do desporto é importante, mas é uma dimensão de desporto na lógica da saúde, na lógica da integração, na lógica do bem-estar, não na lógica da economia. Ela, na nossa perspectiva, será sempre a quarta ou quinta opção, porque para nós será turismo, termalismo, indústria, agricultura, comércio e floresta. Elas são, certamente, os nossos cores centrais. Depois, naturalmente, queremos dar importância àquilo que não foi feito durante muitos anos, queremos construir equipamentos, piscinas, espaços de prática de desporto informal. Sim, queremos fazer isso tudo, mas acreditamos que o desporto, em termos de dimensão económica, não tem a valia, a importância que o Marcelo diz. Quanto à questão do Rio Tâmega, é importante que nós falemos de forma verdadeira, sempre com verdade. E a verdade é que, relativamente à gestão dos rios, a competência não é municipal. A competência não é das Eurociedades. E, portanto, claramente para dois juristas, dizer que a competência está na Eurociedade de despoluição é naturalmente falar mentira aos nossos concidadãos e aos flavienses. Portanto, numa primeira linha, quem gere tudo o que tem a ver com linhas de água, particularmente as internacionais, porque estamos a falar de um rio internacional que é o Tâmega. Portanto, a responsabilidade primeira é do Estado português e do Estado espanhol. E por nós entendermos isso, e entendermos que os municípios, quer de Chaves, quer de Verim, mas também a Eurocidade, têm um papel de promoção, de informação, de pressão, o que nós fizemos foi procurar que as entidades que gerem o Rio Tâmega pudessem ter reuniões técnicas, preparatórias, para que se possa efetivamente resolver um problema central do Rio Tâmega. E o que é que nós fizemos? Nós conseguimos juntar a APA Portuguesa, que é a entidade que tutela, enfim, o Rio Tâmega, com a Confederação Hidrográfica del Duero, para se constituir uma comissão técnica. Essa comissão técnica existe, está constituída, já fez 2 ou 3 reuniões. Curiosamente, o atual presidente da APA, que à data era vice-presidente, participou numa dessas reuniões. Para quê? Para que efetivamente se faça o quê? Um diagnóstico capaz e para que se resolva em definitivo a questão
da poluição do rio Tâmega. Só que a poluição do rio Tâmega tem 2 causantes principais. Tem, por um lado, na nossa perspectiva, uma falta de tratamento adequado a efluentes por parte de Varim, com uma população de 10 ou 12 mil habitantes, e depois temos uma utilização agrícola muito intensa na nossa veiga, que também tem, naturalmente, um contágio, um contacto com o rio, geralmente nitratos e outras substâncias, faz com que o nosso rio, em determinados períodos do ano, possa, naturalmente, ter o quê? Uma água menos límpida. Mas também é importante, falando sempre verdade, é importante dizer outra coisa. Para que nós possamos ter um rio que nasce a 55 km de Chaves, a montante. E, portanto, é um rio que tem um caudal pequeno. Eu já visitei a sua nascente e no verão, enfim, não tem absolutamente água nenhuma. Portanto, nós precisamos de gerir melhor este recurso, dar uma utilização mais adequada. Nós precisamos que a APA estabeleça verdadeiramente um caudal ecológico. Sem esse caudal mínimo, nós nunca vamos conseguir, na nossa perspectiva, ter um rio como nós todos ambicionamos e desejamos. Portanto, era importante que, sob este processo, os 2 países, estas 2 entidades, somando-lhe uma terceira, que é, neste caso, do lado de cá, o Ministério da Agricultura, possamos olhar para este problema e o possamos tratar. Porque nós precisamos que a água do rio Tâmega, que é um ativo fundamental para nós, possa verdadeiramente ter o quê? Qualidade. Para que nós possamos fazer o que o PS fez em 1999. Que foi fazer aquilo que o Marcelo diz. De facto, hoje a cidade volta-se para o rio, ela vive o rio, ela usufrui do rio, ela está voltada e fez-se com o programa Polis. O programa Polis, que de facto permitiu toda aquela execução, toda aquela envolvência da cidade, e que foi um programa importante do ponto de vista ambiental, urbanístico, nós precisamos ter uma segunda fase do programa Polis. Para isso, naturalmente, o município de Chaves, não tendo as competências que eu já disse que são naturalmente nacionais, tem um papel importante. E esse papel importante vai se concretizar em 2 dimensões. Por um lado, no âmbito da Eurocidade, fazer, como estamos a construir uma proposta para submeter a um projeto LIFE, que é um projeto da Comissão Europeia, para que nós possamos também ter um projeto de intervenção no rio Tâmega, que não terá naturalmente a capacidade de o transformar, mas ajudará. E do lado de cá de português, já temos hoje uma candidatura aprovada, num contrato de rio, de 3 milhões de euros, para fazer uma intervenção, aproveitando, enfim, fundos relacionados com, enfim, a mitigação dos efeitos das cheias, neste caso o rio Tâmega. Para quê? Para que nós possamos fazer uma intervenção no rio Tâmega. Claro que naturalmente não vai fazer a sua despoluição, mas vai conseguir fazer coisas importantes, que é o desassoreamento de alguns locais, consolidação de margens, limpeza das suas margens, para que efetivamente o rio tenha aquilo que nós todos desejamos. Só que a palavra não é a ação. E, portanto, nós podemos imaginar, sonhar, mas entre aquilo que é a nossa ideia, o nosso projeto e aquilo que o tempo necessário para a sua execução leva muito tempo. E, neste caso concreto, só com o compromisso destas entidades todas. Vamos avançar para outra dimensão que também dirá muito à população de Chaves, que é as respostas sociais. Quais são as prioridades da sua candidatura, Marcelo Delgado, no que diz respeito a respostas sociais? Falamos de estruturas de apoio, seja à maternidade, seja à população idosa, que é cada vez mais verificada. Eu sei que não gosta desta expressão, mas no interior é verdade. Bom, é assim, há uma resposta social que eu acho que é comum e que tem que ser desenvolvida rapidamente, tem a ver com a habitação. E eu acho que a habitação, a estratégia de habitação, tem que passar por dar uma resposta para permitir que o Concelho de Chaves e os flavienses tenham habitação digna e, portanto, é necessário continuar a avançar na estratégia local de habitação e penso que Chaves tem um déficit planificatório nesta matéria porque não tem carta municipal de habitação e, portanto, é necessário desenvolver uma carta municipal de habitação, até porque esse documento estratégico irá permitir dar prioridade no financiamento de investimentos na habitação em Chaves e, portanto, Chaves não tem essa carta. E, portanto, a habitação é um aspecto fundamental na nossa política, não só para, como eu disse, permitir criar habitação digna para as pessoas mais vulneráveis, as famílias mais vulneráveis, mas também para a fixação dos jovens. Eu estive a consultar os dados, os indicadores do rendimento per capita em Chaves em 2023 e o trabalhador médio em Chaves tem um rendimento per capita na ordem dos 1.180 euros. E, portanto, significa que um casal jovem que se queira fixar em Chaves e que queira arrendar uma habitação, um T2, por hipótese, com o rendimento do seu agregado familiar, tem muitas dificuldades em ter acesso à habitação. Mas a solução para isso está na construção? Sim, há 3 vias. Eu diria que a solução é trifásica. Eu terei uma via associada à promoção da habitação com investimento público e depois
teremos uma via de apoio aos jovens para que se queiram fixar em Chaves e ter habitação. Essa via pode ser a via da subvenção ao arrendamento e, eventualmente, e isso estamos a ponderar isso, e isso consta do nosso programa, também o apoio ao crédito à habitação aos mais jovens. Aliás, há municípios que já com algum sucesso conseguiram ter políticas transformadoras. Crédito bonificado? Como é que está a ser pensado? Apoio do município ao crédito bonificado, exatamente. E, portanto, mas é verdade que isso exige regulamentação, transparência, para que esses apoios sejam claros. Depois temos um problema associado à terceira idade, portanto, às pessoas mais velhas. E eu acho que Chaves tem que melhorar rapidamente os serviços de cuidado de saúde primários e os demais cuidados de saúde para as pessoas idosas. E, portanto, isso é um problema social que me preocupa e é um problema de saúde pública. E as pessoas idosas têm um problema em Chaves, que é um problema de mobilidade. Eu tenho sentido isso nestas visitas que tenho feito às freguesias mais rurais e é necessário introduzir condições de transporte para que essas pessoas se possam deslocar. O transporte a pedido marca o nosso programa com um caráter inovador, a ponderação dos transportes gratuitos, os transportes públicos, para permitir dar mais mobilidade a essas pessoas. Por último, também me parece que é uma função social importante ainda ligada à saúde, é necessário que os cuidados de saúde tenham mais proximidade às pessoas, sobretudo às pessoas mais idosas. Nós fizemos em Chaves, com um caráter inovador, conversas fora dos espaços sobre a saúde, foi a primeira conversa que nós tivemos, e eu tive a oportunidade de perceber, naquele conjunto de cientistas e de políticos que participaram nessas conversas fora dos espaços, que a saúde de proximidade para os mais velhos tem que ser uma realidade. Tem que haver um contacto e uma harmonia de coordenação dos atores, quer dos centros de saúde, do hospital, da tutela e da Câmara Municipal e das EPSS, para que isso seja uma realidade. E, por outro lado, é necessário que a Câmara esteja disponível, e nós estamos disponíveis, para celebrar um protocolo com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde, para colocar a proximidade dos serviços de saúde junto das pessoas mais idosas. Isso o que é que quer dizer? Quer dizer apoio domiciliário? Exatamente. Ou seja, nós queremos celebrar um protocolo, eu já fiz esse desafio publicamente nessas conversas fora dos espaços à Sra. Ministra, no sentido de Chaves poder ser pioneiro na celebração desse protocolo com o Ministério da Saúde, no sentido de garantir serviços de saúde de proximidade junto das pessoas mais idosas. Repare, eu próprio tive a experiência com a minha mãe. A minha mãe faleceu há um ano, teve um problema oncológico na fase final da vida dela, e estava em casa, a minha casa é muito próximo do hospital, e sempre que a minha mãe tinha que fazer um exame, como já não tinha condições de mobilidade, eu tinha que requisitar uma ambulância, essa ambulância deslocava-se ao hospital, e a minha mãe, para fazer 500 metros, tinha que ir numa ambulância e estar 1 hora à espera para fazer uma consulta ou um exame que poderia ser facilmente feito no seu domicílio. Ora bem, esse tipo de situações agravam-se quando estamos a falar de zonas mais recônditas do concelho, que distam quilómetros do centro da cidade. E, portanto, o que nós vamos ter que fazer é agregar os atores, criar um protocolo com o Ministério da Saúde com financiamento municipal para que os serviços de saúde estejam mais próximos das pessoas, sobretudo das pessoas idosas, das pessoas mais vulneráveis. Isso é uma aposta inquestionável que nós vamos ter para dar apoio a essas pessoas. Muito bem. Nuno Vaz, falou-se aqui de habitação, de saúde, de transportes também. Já agora dizer que nos transportes, e acho que por uma questão de gestão de tempo, o Partido Socialista tem uma medida parecida do transporte a pedido, transporte flexível. Eu acho que é ao contrário. Sinceramente, o Partido Social Democrata e o EL e a CDS é que têm uma proposta connosco, porque esta ideia já existe, esta proposta já existe do âmbito da Comunidade Intermunicipal, este projeto já existe há 3 ou 4 anos, portanto não é nada de inovador, significa que é uma ideia que é partilhada por todos os concelhos e, portanto, eu não vou dizer aqui que é apenas do Concelho de Chaves, esta ideia existe no âmbito da Comunidade Intermunicipal, é um projeto que está em elaboração e naturalmente terei a oportunidade de explicar. Estando de acordo, avançamos para a habitação. Eu acho que, de facto, nós temos mais uma vez que falar a verdade aos cidadãos. E a questão da saúde não é com os municípios. E, portanto, esta ideia de que são os municípios que vão dar saúde, dar serviços de cuidados de saúde de proximidade, que vão dar respostas de saúde, bem, das duas uma. Ou o Governo e o Ministério da Saúde não fazem o que têm que fazer, ou então os municípios estão a querer substituir-se a terceiros. E, portanto, falemos claros. Eu exerci funções nos cuidados primários durante 3 anos. Fui diretor executivo e as pessoas dos cuidados primários conhecem-me bem. Eu fui diretor executivo e, portanto, organizei os serviços de saúde ao nível dos cuidados primários nos 6 concelhos do Altamega. E posso lhe dizer que o que acontece nestes municípios não é um déficit de compromisso e de comprometimento dos municípios, não. É um déficit da administração central, é um déficit do Ministério da Saúde. E, portanto, o que eu dizia aqui é,
O PSD, o Governo, tem que efetivamente fazer o que os outros não fizeram. Eu não estou a querer dizer que o Partido Socialista e que outros partidos fizeram tudo bem na saúde. Não, fizeram mal. Eu acho que nesta matéria particular, quando nós estamos a falar de saúde, cuidados primários, hospitalares, cuidados continuados, enfim, todo o edifício que assegura os cuidados às nossas populações, quem tem que dar uma palavra é, na minha perspectiva, o Ministério da Saúde, mas não através da o OLS. município pode intervir? Eu já explicarei, na minha perspectiva, qual é o papel dos municípios. Temos é de avançar, não Vasco. Pois, mas eu acho que ainda por uma questão de equilíbrio do tempo. Eu acho que ainda tenho crédito no ainda tempo. Ainda tenho. O problema é que vai gastá-lo ainda assim. Tenho, mas deixe-me só responder porque esta questão é importante. Claro que sim. E, portanto, esta matéria, para que fique claro, não são os municípios que têm que dar cuidados de saúde às populações. É o Ministério da Educação, é, naturalmente, as OLS. Peço desculpa, ao que também disseste, Ministério da Educação. Pronto, estamos equilibrados também nesse sentido. E, portanto, podias ter corrigido, mas não é preciso, porque os lapsos língua eu não percebo. Os lapsos língua não precisam ser corrigidos porque eles são manifestos. E, portanto, dizer claramente o seguinte. O que nós precisamos, e o que eu digo é, nós precisamos nos mobilizar, comprometer todos os municípios, todos os cidadãos, para que nós defendamos de forma acérrima a saúde. Para quê? Para exigir ao que temos direito. Qualquer cidadão, esteja onde é que estiver, tem exatamente os mesmos direitos. Portanto, nós queremos uma saúde acessível, próxima, de qualidade, mas quem tem que apostar não são os municípios, não é a Câmara Municipal. É o Ministério da Saúde. E, portanto, fique claro que, na nossa perspectiva, faremos tudo, mobilização, contestação, enfim, reivindicação, porque nós só estamos a exigir aquilo que é de direito. E, portanto, é isso que eu queria dizer sobre a saúde. Sobre as questões, naturalmente, da organização do transporte, da mobilidade, da acessibilidade, eu até queria dizer que nós, nos cuidados primários, as respostas neste território são boas. Temos uma população quase totalmente coberta pelos médicos de família. Existe uma boa rede de transporte doentes não urgente, com as tais ambulâncias, com os tais, enfim, transportes dos bombeiros. Uma palavra de apreço ao trabalho que as 3 corporações de bombeiros do nosso Conselho fazem no transporte, porque percorrem milhares, centenas de milhares de quilómetros e, portanto, asseguram essa resposta. Também o meu pai, que, enfim, está com problemas de saúde, vai periodicamente a Vila Real e tem um tratamento, e tem o transporte assegurado, e tem sempre uma resposta atempada, e, portanto, a esse nível parece que nós temos uma resposta adequada. As questões da mobilidade, enfim, da mobilidade da população, são questões que nos preocupam. E preocupa-nos, sobretudo, porque nós somos um concelho com quase 600 km². Temos cerca de 800 km lineares de estradas e caminhos municipais. Temos, naturalmente, uma população muito dispersa. Para isso, o que é que nós já fizemos? Fizemos, por um lado, na parte mais urbana, tínhamos 2 linhas urbanas, já temos 3, e, portanto, temos uma área mais coberta ao nível dos transportes. Ao mesmo tempo, enfim, aumentamos o número de circuitos e de transportes, mas queremos fazer mais. A tal ideia do transporte a pedido é uma ideia que já tem, enfim, 2 ou 3 anos, que já está implementada noutros territórios e que, naturalmente, vai melhorar a capacidade de transporte. Mas nós não queremos só isso, queremos mais. E, portanto, em vez de eles virem apenas para o centro, nós temos também que ir lá. E, portanto, temos projetos que vão levar a essas populações informação, conhecimento, utilidade. Temos também oficinas, enfim, criativas, que já temos no território, porque um problema que nós temos no território não é apenas de saúde, é também de estarem isoladas. As pessoas hoje têm a solidão, e para mim a solidão mata. E temos que encontrar soluções para a interação, para comprometimento, para as envolvências. Isso é muito essencial. Quanto à questão da habitação, tem de ser telegráfico. Eu vou ser telegráfico. O crédito já acabou e já está em débito. Muito bem. Temos 28 apartamentos a construir, temos medidas de apoio ao arrendamento que estão neste momento em vigor, temos naturalmente medidas também de apoio ao conforto das habitações, que o regulamento municipal que apoia a reabilitação das edificações. Eu não acredito nada, não sou apologista, apesar de ser jurista, do normativismo. Nós temos um estudo feito sobre as necessidades de habitação do Concelho todo, com o contributo dos presidentes de junta de freguesia. Existe um problema, é que o primeiro direito neste momento está com um problema de execução. Nós precisamos mais financiamento e nós precisamos que, verdadeiramente, o IRU, enfim, uma entidade que já era o primeiro direito, que, de facto, possa ser mais simples, mais célere e que, efetivamente, ponha no território os recursos e os meios, porque temos dezenas e dezenas de habitações para ser recuperadas. Pois bem, mas o funcionamento não chega. Temos de nos esforçar por equilibrar os tempos e antes das declarações finais, porque já estamos na fase terminal, eu perguntava ao Marcelo Delgado sobre e ainda no âmbito da mobilidade, uma proposta desta candidatura que tem que ver com uma nova ligação ao hospital, da A24 ao hospital. Esta via, atualmente, coloca em perigo a resposta de urgência? É assim, antes de mais eu queria também dar nota que tudo aquilo que tem a ver com a saúde e com a resposta profissional dos operadores da saúde em Chaves é meritória, quer ao nível dos bombeiros, ao nível dos próprios trabalhadores do hospital, da saúde, e, portanto, não é isso que está em causa. O que está em causa é um modelo
possa transformar os serviços de saúde com mais qualidade para as populações. Bem, essa ligação também estava prometida pelo Partido Socialista desde 2017. Portanto, desde 2017 até hoje estava prometida essa ligação e no nosso programa de candidatura também está essa ligação. Essa ligação tem muitas virtudes, porque claramente organiza a entrada da cidade e desviando o trânsito do centro da cidade e fazendo uma ligação estratégica à zona do hospital, e eu penso que essa é uma infraestrutura prioritária e que deve ser rapidamente executada. É verdade que o problema da mobilidade não se resolve só com a criação dessa infraestrutura, embora ela seja essencial e, como eu digo, estava prometida e não foi executada, mas eu penso que Chaves tem alguns problemas na mobilidade no que diz respeito à organização do trânsito. É verdade que há essa dificuldade, é verdade também há dificuldade na organização dos transportes públicos. Eu penso que Chaves deve avançar para a gratuitidade dos transportes públicos e deve criar uma sensibilização para que a utilização do carro privado seja menos massificada. Aliás, vamos ter agora as jornadas de mobilidade para a semana, as jornadas europeias de mobilidade, onde essa marca da utilização das viaturas privadas está muito clara, até por questões ambientais e que são fundamentais. E, portanto, eu acho que há aqui duas vertentes na área da mobilidade. Por um lado, uma sensibilização do cidadão. Essa sensibilização tem que ser feita nas escolas, na população. Por outro lado, a questão das vias rodoviárias, das infraestruturas, e essa questão da ligação é fundamental para evitar o problema da concentração do trânsito no centro da cidade. É verdade que Chaves não tem ainda grandes problemas de engarrafamento de trânsito, portanto, aquela cidade de 15 minutos para nós não existe, porque Chaves não tem esse problema, mas tem um problema ambiental e de organização de trânsito que eu acho que deve ser resolvido. Portanto, eu acho que há aqui opções que têm que ser tomadas. Reparem, Chaves, nos últimos 2 anos, consumiu mais de 2 milhões de euros em concertos e festas. E esse valor, eu não estou a dizer que Chaves não precisa ter concertos e festas. É melhor consumir 2 milhões de euros em festas do que gastar 8 milhões em juros bancários. Mas é assim, eu não te interrompi, mais uma vez agradeço que me deixes falar. Eu percebo que dói, que a democracia dói. Eu acho que aliás, esse tique da gestão autárquica marca não só Chaves, mas muitos dos outros autarcas que fizeram um aumento de despesa pública em mais de 37% com concertos gratuitos para as populações. E, portanto, essa visão mas eleitoralista... não foi no último ano, só nos últimos 8 anos. Nos 2 últimos anos, Chaves consumiu mais de 2 milhões de euros em concertos, em festas, em almoços, em jantares, em pirotecnias, e, portanto, eu acho que isso não pode continuar. Isso é mentira. Nós temos que definir prioridades, as prioridades políticas têm que ser definidas e os meios são sempre limitados, portanto, os recursos que o município tem não são infinitos e, portanto, é preciso tomar prioridades e defini-las bem. E eu acho que era melhor canalizar não 2 milhões de euros para esse tipo de investimento e canalizar algum desse investimento para, por exemplo, a execução dessa via que me referiu. Eu acho que era mais acertado para os fabienses dispor dessa via do que tantos concertos e tantas festas. Muito bem. Nuno Vaz, eu peço-lhe que seja muito breve, porque finalmente conseguimos equilibrar os tempos. Força. Muito barreiro disse. É melhor gastar 2 milhões de euros, não em 2 anos, mas em 3 e 4, e de facto nós temos festas da cidade com dignidade, final de ano com dignidade, festas dos povos com dignidade, do que gastar 8 milhões de euros em juros bancários, como fez o PSD, apenas em 4 anos. E, portanto, eu, sinceramente, antes quero dar essa utilidade à população do que destruir dinheiro com juros bancários, foi o que aconteceu. Depois dizer o seguinte, eu queria dar uma nota seguinte. No meu mandato já fizemos mais de 100 km, qualificamos mais de 100 km de estradas e neste preciso momento só para dar uma nota, temos mais de 10 milhões de euros em execução só de pavimentações e de vias. E também outra dada importante, desde que eu sou Presidente da Câmara, nós já contratualizamos 115 milhões de euros em obras públicas. Fica este dato que é muito importante para esta nossa discussão. Terminamos. Eu peço-lhe a sua declaração final, 30 segundos, para fecharmos o debate. Sim, é verdade que nós, enfim, prometemos um conjunto de iniciativas e de projetos, 25, não cumprimos 3, e nós queríamos naturalmente ter a oportunidade, para mais 4 anos, para cumprir todas as promessas que nós fizemos e todos os compromissos que nós enunciamos, para continuar a fazer essa transformação que Chaves e Conselho teve nos últimos 8 anos, que deixou de ter desperdícios com juros bancários, que deixou naturalmente de ter mais utilizações, mais gestão, e o que nós temos feito é investir na ciência, investir na educação, investir na habitação, investir nas vias municipais, investir no turismo, no termalismo, na indústria. Nós queremos fazer de Chaves uma cidade vibrante, uma cidade contagiante, uma cidade que naturalmente seja bom trabalhar e viver e, de facto, todos se sintam felizes e, sobretudo, que nós, fluvienses, nos sintamos bem e felizes aqui na nossa terra. Muito bem. Marcelo Delgado, força. Bom, eu acho que Chaves precisa de um sobressalto político,
porque estes 8 anos do governo do Partido Socialista tiveram debilidades que são evidentes. Eu próprio, nos contactos que tenho com as pessoas, identifico já as 3 grandes frustrações das pessoas. A primeira grande frustração é o problema da saúde, e eu não concordo com o Nuno Vaz no sentido de dizer que o município não tem o dever de influenciar a tutela para melhorar os serviços de saúde do hospital, e nós vamos fazê-lo. Aliás, uma das coisas que eu vou fazer é, se for Presidente da Câmara, marcar uma reunião com a Ministra da Saúde ou com o Ministro que lá estiver. Portanto, eu vou fazer isso independentemente de conhecer as competências e atribuições do Estado. A segunda é, Chaves teve aqui um retrocesso civilizacional no que diz respeito à manutenção dos seus espaços verdes e dos espaços coletivos. A degradação dos espaços verdes de Chaves é notória, a degradação dos jardins é notória, a degradação da limpeza da cidade é notória e, portanto, não podemos continuar a gastar 2 milhões de euros em festas e, por outro lado, ter a cidade suja, ter a cidade sem um espaço verde agradável, ter a entrada da cidade, quem vem da A24 e passa no casino, essa entrada da cidade é vergonhosa. Isso retira o orgulho a ser fabiense. Eu não posso entrar numa cidade e colocar umas letras brancas a dizer Chaves e ter a vegetação toda estragada. Portanto, Chaves tem que dar um salto qualitativo na manutenção dos seus espaços verdes, na visão humanista e do cidadão, na democracia participativa, envolvendo os cidadãos, ouvindo os cidadãos e não termos a mania que sabemos tudo. O nosso programa tem que ser um programa de evidências, um programa que ouve as pessoas e que consegue democratizar a gestão autárquica. É isso que nós vamos fazer. Muito bem. Marcelo Delgado, Nuno Vaz, muito obrigado pela presença neste debate sobre o Concelho de Chaves, o mais densamente povoado da região do Alto Tâmega. Terminar dizendo que, e recordando que também a CDU e o Chega foram convidados por terem representação na Assembleia Municipal, não puderam estar presentes. Além deles, o Bloco de Esquerda, também presente na Assembleia Municipal, não apresenta candidatura a Chaves para estas autárquicas de 2025. Tudo dito, espero que tenha sido esclarecedor este debate sobre o Concelho de Chaves. Nós vamos continuar a viagem pelo país na preparação destas autárquicas do próximo dia 12 de outubro. Obrigado.